habeas corpus, esse é da minha relatoria, é o 100, 1870, 2019, Carlos da Lastra, Guilherme Rodrigues de Paula são os pacientes. Então, destaco do relatório que a ordem imputada a favor de Carlos da Lastra e Guilherme Rodrigues de Paula, sob a alegação de constrangimento ilegal que está sofrendo o paciente, pelo juiz da vara de Itapurá. No dia 12 de fevereiro de 2009, por volta das 12 horas, no cartório extrajudicial de Itanhangá, os pacientes Carlos e Guilherme foram presos em flagrante delito juntamente com o terceiro, Wellington José Nepomuceno, pela suposta prática dos crimes de extorsão e lesão corporal leve, capitulado no artigo 158, parágrafo 2º, e 129, caput, ambos do Código Penal. O impetrante sustenta insuficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, porquanto justificada apenas na gravidade concreta do delito. Outro sim alega que os pacientes são primários com residência fixa, sendo Carlos da Lastra produtor rural e Guilherme Rodrigues funcionário do primeiro, situação que autoriza a concessão da liberdade provisória. Forte nesse argumento, requer a concessão da liminar, a qual fora indeferida, conforme ID 625, 82 e 87, prestadas informações através do ID 630, 95 e 64, submetido à douta Procuradoria a presente ação, adveio o parecer subscrito pelo doutor Procurador João Batista de Almeida pela denegação. Este é o relatório. Mantido o parecer. Mantida a palavra do doutor advogado. Excelentíssimo senhor presidente da Terceira Câmara Criminal, desembargador Juvenal Pereira, que também é o relator desse habeas corpus, excelentíssimo senhor desembargador Gilberto Giraldelli, excelentíssimo senhor desembargador Rui Ramos Ribeiro, excelentíssimo senhor procurador, colegas advogados aqui presentes, serventuários. O objetivo do presente mandamos, excelências, é discutir até que ponto se pode utilizar a tipologia e os elementos do tipo penal para justificar a presença da gravidade concreta do delito. A decisão vergastada através desse writ teve como fundamento para a decretação da prisão preventiva dos pacientes Carlos da Lastra e Guilherme o modus operandi ou a gravidade concreta dos fatos. Então vamos direto aos fatos, desembargador Giraldelli, desembargador Rui Ramos. No dia 12 de fevereiro, mês passado, o senhor Carlos da Lastra, que é cunhado do ofendido Ademar Borim, ele saiu da sua cidade, Lucas do Rio Verde, foi até a cidade de Itanhangá, onde ele tem uma gleba oriunda do maior projeto de assentamento de reforma agrária da América Latina, em Itanhangá, acompanhado de 2 diaristas, ou 2 empregados, que é o Guilherme e o Wellington. Lá, das 7 às 11, ele trabalhou num lote que tem dentro da cidade e resolveu ir até a gleba do seu cunhado, casado com a sua irmã, o Ademar Borim, o ofendido, para cobrar uma dívida que aquele teria para consigo. Naquele momento, ele foi acompanhado dos seus 2 diaristas, o Guilherme e o Wellington. E lá, agora eu vou narrar os fatos de acordo como está na comunicação de prisão em flagrante delito, sem tirar nem pôr. Lá, conta a comunicação de prisão em flagrante delito, que ele teria cobrado o Ademar teria dito que não devia a ele, e então o Guilherme e o Wellington teriam ido até onde ele estava subido num trator, e teriam puxado ele pelo pé, ele teria enganchado um braço, o braço direito, salvo engano,
num ferro, num parafuso, e ele disse, meu braço está enganchado. Eles teriam puxado novamente e teria feito um ferimento no braço dele, que teria sangrado, que eles teriam dado uns tapas ou uns murros. Todavia, o laudo pericial constante na comunicação de prisão em flagrante só dá resultado, ou só dá conta da lesão no braço, não tem outra lesão a não ser a do braço. Então, eles, segundo a comunicação, segundo a versão que foi para o juiz quando decretou a prisão preventiva. E então eles teriam obrigado ou constrangido o Ademar a ir até Itanhangá. Essa gleba fica a 16 quilômetros, eu estive anteontem, segunda-feira, no local onde tudo aconteceu. E eles teriam obrigado o Ademar a vir na sua caminhonete com um desses rapazes, enquanto o Carlos da Lastra, paciente, junto com outro corréu ou co-indiciado, teria vindo de outra caminhonete, que era para ir até o cartório para o Ademar Borim transferir um veículo, assinando o recibo e reconhecendo firma lá no cartório. E chegando no cartório, o Ademar Borim, ressalva, eles pararam numa borracharia, onde o Ademar teria trocado uma camisa. Chegando no cartório, o Ademar Borim pulou para dentro do balcão do cartório e pediu para o senhor Salvador, que seria o tabelião lá do cartório de Itanhangá, que chamasse a polícia. A polícia veio, constatou que havia o ferimento no braço do Ademar Borim, perguntaram ao paciente Carlos da Lastra se efetivamente ocorrer aquele constrangimento, ocorrer aquela lesão. O Carlos disse não, que tinha ido cobrar uma conta dele. O Carlos disse que eles tinham vindo de livre e espontânea vontade, palavras do Carlos no seu depoimento, para passar a caminhonete. O Ademar Borim disse que veio constrangido, que veio forçado, e nessa situação, o Carlos da Lastra, produtor rural, o Guilherme, funcionário do Carlos da Lastra, e o Wellington, funcionário do Carlos da Lastra, diaristas, foram presos e acusados de extorsão e de lesão corporal. Eis os fatos, sem tirar nem impor, de acordo com o que consta na comunicação de prisão em flagrante. Excelências, a primeira pergunta que se faz é: por que é necessário garantir a ordem pública? Qual a instrumentalidade da necessidade de se garantir a ordem pública? Nas minhas humildes pesquisas e estudos, eu aprendi que se busca garantir a ordem pública, primeiro, para se impedir que o agente volte a delinquir, e segundo, em razão da periculosidade do agente. E a doutrina, ela construiu a presunção da periculosidade do agente, baseado no modus operandi que se refletiria através da gravidade concreta da conduta. Pois não, no caso telado, a autoridade coatora narrou os fatos, como aqui eu narrei para vossas excelências, e a partir desta narrativa disse que este modus operandi configuraria gravidade concreta da conduta dos agentes. O crime pelos quais eles foram acusados é a lesão corporal, que, no meu entender, ela é absorvida pelo artigo 158, que é a extorsão quando há violência real. Mas vamos tratar especificamente da extorsão. O artigo 158 diz que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Eis o tipo penal, eis a conduta da norma primária do tipo penal. Quando o artigo 158 fala constranger alguém, nós temos aí a conduta nuclear. Obrigar a transferir o veículo no cartório para quitar uma dívida que o paciente Carlos da Lastra diz que existe e o ofendido Ademar Borim diz que não existe. Conduta nuclear, faz parte do tipo penal. Usar de violência real, elementar do tipo penal. Está lá constante, constranger alguém ou com ameaça ou com violência real. Terceiro, para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa contra a sua vontade, para que o agente ou terceiro tenha uma vantagem econômica.
E há ainda o caso do aumento de pena previsto no parágrafo 1º do artigo 158, que é quando o crime é cometido com emprego de arma de fogo, que não é o caso dos autos, ou quando é cometido por 2 ou mais pessoas. Sendo assim, excelências, toda a narrativa feita pelo nobre, ilustre e competente juiz da comarca de Itapurá é nada mais, nada menos que a narrativa do tipo penal. Ou, como dizem os autores, é a tipologia. E a tipologia, se não é... Um exemplo bem claro disso, matar alguém utilizando arma de fogo, 1, 2, 3 tiros. Matar alguém usando arma de fogo, 20 tiros. 10 tiros. Então você fugiu à normalidade da conduta típica. Você foge à normalidade da conduta típica. Todavia, a conduta dos pacientes, mesmo se ou tivesse ocorrido da forma como consta na comunicação de prisão em flagrante, como foi narrado pela autoridade apontada como coatora, na sua decisão que é guerreada nesse habeas corpus, os pacientes constrangeram, os pacientes utilizaram de violência real, constrangeram para obrigar a transferir a caminhonete para quitar a dívida. Usado de violência real. Houve o ferimento do braço quando enganchou o braço lá no trator, para poder conseguir uma vantagem econômica. Que o tipo penal fala em vantagem econômica indevida, só que isso nós vamos discutir na ação penal. É questão de mérito. Então, toda a narrativa que consta na decisão reprochada é nada mais, nada menos do que o cumprimento do tipo penal do desembargador Rui Ramos. E eu me lembro que na sessão do dia 13 passado, Vossa Excelência, no julgamento de um habeas corpus, um colega meu lá de Sorriso, que inclusive já foi meu sócio, eu lembro que o senhor levantou qual é o alcance do conceito de ordem pública em seu comentário antes de pedir vista para o seu voto. E eu faço aqui a mesma pergunta, qual é o alcance da ordem pública? E vamos lá. Eu preciso ainda pontuar 2 situações. Primeira situação, nos autos, juntamos o termo de confissão de dívida, que comprova que efetivamente o ofendido, Ademar Borim, cunhado do paciente Carlos da Lastra, devia a ele uma quantia que, com a atualização, vai lá para cima, e é um débito antigo. Segundo, dentro do próprio habeas corpus, havendo uma dívida, mesmo que ela não seja devida, mas se de repente o agente diz, não, eu tenho um crédito e eu acho que fulano me deve, nós não estaríamos aí diante de uma situação de extorsão, mas sim da figura típica do artigo 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Apenas para pontuar para vossas excelências, porque isso é questão de mérito. E por fim, excelências, a questão da periculosidade. A questão do modus operandi e a questão da gravidade concreta, ou como se deu o iter criminis, para se presumir a periculosidade do agente, a periculosidade do agente também ela pode ser relativizada por outros elementos. Por isso que a defesa pediu que os familiares dos pacientes fizessem um abaixo-assinado. E entre o dia 21 e 23 de fevereiro, eles coletaram 370 assinaturas, todas acostadas nos autos. E, além disso, ele disse, olha, consiga algumas declarações individuais de pessoas que têm reputação ilibada na sociedade para demonstrar que eles não são pessoas periculosas. E assim eles o fizeram, e trouxeram 60 declarações, englobando o prefeito de Itanhangá, prefeito Lucas de Rio Verde, presidente da Câmara, agricultor, médico, advogado, produtor rural. Quem são os pacientes, excelências? O Carlos da Lastra é um produtor rural que mora em Lucas do Rio Verde. Ele, Carlos da Lastra, e os 2 irmãos, Pedro da Lastra e Geraldo da Lastra, são jurados em Lucas do Rio Verde, está comprovado nos autos. São jurados da comarca de Lucas do Rio Verde. Posto que isso é dado para quem tem
ótimo conceito social, excelências. Então, se de um lado a autoridade coautora entendeu por considerar configurado o perigo concreto baseado na forma como as elementares se cumpriram, de outro lado, a defesa trouxe a impetração trouxe com esse writ a demonstração de que o paciente nunca foi preso, nunca foi processado, tem um ótimo conceito social, há um clamor público em favor de sua liberdade. E se ele, no final do processo, errou, excelência, que seja condenado, que cumpra a pena. Porque o direito penal está aqui para isto. Para punir quem cometeu o crime. Se de repente ele cometeu outro crime, que pague pelo outro crime. Vez que a tese da defesa é que o crime, porventura praticado, seria o exercício arbitrário das próprias razões de competência do juizado. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e 30. Muito obrigado, excelência. E por fim, excelências, é necessário pontuar que para o Guilherme e para o Carlos da Lastra, pessoas que não têm antecedentes, que esta é a única mácula na sua vida anteacta, a prisão preventiva é medida pesada, extrema, e eu entendo que no caso telado é desnecessário, relator. Eu entendo que uma pessoa com a reputação construída em 50 anos de idade, como o Carlos da Lastra, a pessoa como o Guilherme, humilde, trabalhador, que nunca foi preso, nunca foi numa delegacia, e de repente podem ter errado, podem ter se envolvido nesse entreveiro. Se forem condenados, que paguem, excelências. Mas eu creio que agora a prisão preventiva é medida extrema. E eu entendo que simplesmente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e necessárias. Com um adendo, eles moram em Lucas do Rio Verde e o ofendido mora em Itaiangá. São 170 quilômetros de distância. Por isso, excelências, a defesa pede que a impetração seja concedida para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Toma cumprimento do outro advogado. Netos pares, eu destaco do voto que, conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção dos beneficiários Carlos da Lastra e Guilherme Rodrigues de Paula, preso preventivamente no dia 12 de fevereiro de 2019, juntamente com o terceiro, o Hélito José Nepomuceno, pela suposta prática do crime de extorsão e lesão corporal leve, capitulado no artigo 158, parágrafo 1º, 129, caput do Código Penal, contra a vítima Ademar Bourim. Consta dos autos que a autoridade indigitada coatora converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, por entender que estavam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, com esteio na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito. Inconformado, o impetrante interpõe o presente writ requerendo a revogação da custódia cautelar dos pacientes ao argumento de que são primários, com residência fixa, sendo o Carlos da Lastra produtor rural e Guilherme Rodrigues funcionário do primeiro, situação que autoriza a concessão da liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, com a detida análise do feito, verifico que as pretensões não merecem amparo. De início, é importante destacar que, não obstante a alegação do impetrante de que, em caso de eventual condenação, não seria aplicado o regime fechado de cumprimento de pena, e, desse modo, a prisão dos beneficiários se trata de antecipação de pena, ressalto que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgada tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição, nas hipóteses previstas no artigo 312,
não ofende ao princípio do pressuposto da inocência, da proporcionalidade ou mesmo homogeneidade. Convém ressaltar, ainda que de acordo com o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no incidente de uniformização de jurisprudência, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar quando presente periculus libertatis, enunciado 43 do TJ. Tendo por base essa premissa, observo que, em que pese os predicados pessoais positivos dos beneficiários, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que não há que se falar em revogação da medida ou em substituição por outra diversa. Verifica-se dos autos que a medida constritiva encontra-se motivada adequadamente com base na particularidade do caso concreto, diante a existência de prova da materialidade deletiva e indício suficiente da autoria. Em relação especificamente ao requisito do periculo libertatis, justificou a autoridade acoimada de coatora na necessidade de garantir a ordem pública, levando-se em consideração principalmente o modus operandi empregado, o qual demonstra a elevada periculosidade do paciente e dos demais que participaram do evento. Confira-se. Quanto à necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória, importa frisar que a liberdade é bem supremo, só podendo ser restringida antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgada, nos casos extremos, demonstrando a necessidade imperiosa da medida cautelar segregativa. A materialidade do indício de autoria encontra-se presente nos autos, em especial no depoimento da vítima, Ademar Burim, que relatou que passou a dizer que tinha que receber uma conta do declarante, que Carlos dizia que havia pago somente parte da dívida, que Carlos disse que ia levar a caminhonete Amarok do declarante para acerto de conta, que no momento está dentro de uma máquina agrícola fazendo manutenção e os dois elementos que acompanharam Carlos lhe derrubaram da máquina ato contínuo. Seu braço enganchou no ferro pontudo da máquina que gritou, entre aspas, meu braço, fecho aspas, que continuaram puxando. Foi quando rasgou o seu braço e começou a jorrar sangue, pois rasgou o braço, que com o braço rasgado, os dois comparsas de Carlos lhe agrediram fisicamente. Um lhe segurava e o outro dava tapas e soco, enquanto isso Carlos ficava olhando, que indagava. Carlos, ele dizia que ia levar a caminhonete, passar no cartório e o declarante teria que assinar o recibo e iria fazer o serviço. E depois achar o declarante, só depois que ele catingar. Consigno que o delito em questão tem pena máxima superior a 4 anos, o qual, nos termos do artigo 33 do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva. Nesse mesmo cenário, impera frisar que a medida cautelar segregativa se faz necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta, a qual resta evidenciada pelas circunstâncias em que se deram os fatos, cometido em concurso de 2 agentes e com a utilização de violência real contra a vítima, que foi golpeado até sangrar, com forma de coagir a vítima a pagar determinada dívida, de modo que presente o periculo libertatis no caso, a ordem pública. Em depoimento prestado, a vítima narra que o custodiado Carlos, juntamente com outros 2 custodiados, foram até a chácara da vítima, derrubaram a vítima da máquina em que estava
em que estava, vindo seu braço a ficar preso, ou mesmo assim continuou a puxar a ocasião em que jorrou sangue. Não obstante, começaram a agredir fisicamente a vítima, enquanto um segurava o outro lhe agredia. Informa ainda que foi colocado na caminhonete para irem até o cartório para ele assinar o recibo da caminhonete e que no trajeto foi ameaçado no caso não assinasse. Como se percebe a extrema gravidade narrada pela vítima, que foi coagida mediante violência física e grave ameaça a praticar ato contra sua vontade. Ademais, nesse juízo efêmero, observa a audácia na ação criminosa. Levou os custodiados a levar vítima, mesmo sangrando sob ameaça, até o cartório da cidade para que o mesmo, contra sua vontade, assinasse termo de transferência de propriedade que revela imperiosa necessidade da medida cautelar. Neste mesmo cenário, impera frisar que a medida cautelar segregativa se faz necessária para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta, a qual resta evidenciada pelas circunstâncias em que deram os fatos, eis que tratava-se de cobrança de dívida, onde 3 agentes, utilizando-se de violência real contra a vítima. Assim, ademais, medidas cautelares de prisão revelam-se insuficientes para o caso em apreço, já que presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante exposto, converto o auto de prisão em flagrante em preventiva dos acusados Carlos da Lastra e Guilherme Rodrigues de Paula e Wellington José Nepomuceno, qualificado nos autos nos termos da fundamentação supra, fecho aspas. A propósito, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento legal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. Nesse sentido ainda, na hipótese, o decreto encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, em concurso de agente emprego de desmedida violência contra a vítima, o que justifica a prisão em razão da necessidade do acautelamento da ordem pública pela periculosidade em concreto dos recorrentes demonstrados pelo modo operandi da conduta. STJ, recurso no HC 80.266 de Minas Gerais, relatou o insigne ministro Félix Fischer, da 4ª turma, julgado em 27 de 6 de 2017 e publicado no dia 1º/8 do mesmo ano. No mesmo sentido, o entendimento adotado pelos integrantes desta corte, eu trago aqui verbos, neste caso aqui, da relatoria do eminente desembargador Alberto Ferreira de Souza, da 2ª Câmara, julgado em 23 de 3 de 2017, publicado em 5 de 4 de 2016, do qual destaco: desmerece reproche a decisão que mantém a prisão preventiva com base em indício suficiente da materialidade e autoria do delito de extorsão ante a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do paciente, garantia da ordem pública. Com efeito, digo eu, as circunstâncias fáticas do caso o incomentam, revelam a gravidade concreta da ação ilícita, estando o decreto prisional devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agente, emprego de desmedida violência contra a vítima, que se encontrava trabalhando em cima de uma máquina, em sua chácara, da qual foi derrubado, agredido e coagido a transferir uma caminhonete de sua propriedade a um dos pacientes como forma de pagamento de suposto valor na ordem de R$ 75 mil.
Diante de tais considerações, verifica-se que a custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada, diante da gravidade inconcreta do delito em tese perpetrado dos pacientes que se reuniram para fazer justiça com as próprias mãos, ignorando o poder judiciário disponível para resolver conflitos, tanto cíveis quanto criminais. No que se concerne à possibilidade da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, entendo que a controvérsia encontra-se prejudicada na medida em que o decreto constritivo e os elementos de provas coligidos aos autos evidenciam os requisitos justificadores da segregação cautelar, motivo pelos quais não vejo como acolher a pretensão liberatória diante da real necessidade das medidas. Ante exposto em consonância com o parecer, julgo os pedidos improcedentes e denego a ordem como voto. Embaixador Rui. Eu ouvi bastante atenção o voto de Vossa Excelência e, da mesma forma, eu associei com muita atenção ao que foi mencionado pelo advogado. O defensor pretende, na verdade, que seja colocado um sucedâneo dessa prisão cautelar, no sentido de que pudessem retornar à liberdade ambulatorial, ainda que estivessem com certas restrições que poderiam ser colocadas consoante a lei processual penal. Do sentido do contexto fático que observei, realmente, à primeira vista, né, uma face, numa primeira análise, parece que, e aqui nós somos obrigados a fazer uma certa consideração, tendo-se em vista que eu preciso, como requisito da prisão cautelar, a existência de determinado crime, e, portanto, eu preciso observar determinado crime, até porque se exige um quantitativo mínimo de pena para que haja prisão preventiva, stricto sensu, como Vossa Excelência mencionou no final do voto, no sentido de que, ao que parece, se procurou fazer justiça com as próprias mãos. E esse verbo fazer justiça, o fazer, ele é típico realmente de crime contra a administração da justiça, ou seja, ele é, no caso do exercício arbitrário das próprias razões, o que o distinguiria, né, do verbo, o elemento agir humano, do constrangimento lá do artigo 158, que é muito parecido com a própria figura do roubo. O próprio artigo 345 menciona a satisfazer a pretensão que, embora legítima, quer dizer, até aí uma possibilidade tipológica, no sentido de que, ao agente desse crime, poderia ter a crença de que estaria cobrando aquilo que, no caso, né, aquilo que lhe era realmente devido, numa crença que poderia, ao futuro, perceber-se que estava exagerada. Mas há realmente uma proximidade muito grande entre essas duas figuras e os fatos estão a demonstrar isso, ou seja, houve uma violência, sim, e o artigo 345 contempla que a violência vai ser punida de per si, independentemente do 345. Houve a violência, sim, mas com um intuito específico, muito distinto do que é um constrangimento ilegal, puramente gratuito, de alguém ir lá extorquir, né, da extórcio, retirar, constranger a pessoa, retirar determinada quantia que, como diz o próprio, como se exige, né, especialmente na melhor doutrina, que essa doutrina seja, perdão, que essa exigência, que essa vantagem seja uma vantagem econômica e indevida. Então, nós temos realmente um problema de tipificação, embora não se vá discutir, nem vai se, vamos dizer, né, bater o martelo nesse sentido de qual seria o crime cometido. O fato é que nós tivemos um fator subliminar, um fator subjacente, ou seja, a existência de uma determinada dívida que operou uma situação que se alcançou um resultado nefasto como tal. Aí a pergunta que eu devo fazer a mim mesmo, esse nível de atenção, esse nível de violência que foi posta, é alguma coisa que necessita realmente que essas pessoas permaneçam presas por garantia da ordem pública? Pessoas que não são cobradoras de crédito, não são pessoas que têm escritório de cobrança de crédito, não são pessoas que procuram resgatar créditos de alguém ou seus próprios créditos dentro de uma atividade
enfim, de uma certa normalidade, né, de um cotidiano diário desse tipo de atividade. Eu, sinceramente, eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso, porque eu acho que a distinção precisa ser feita. Por isso, eu entendo que é perfeitamente encaixado aqui as condições de sucedâneo da prisão. Ou seja, o fato é um fato que tem uma certa gravidade, o fato que nos traduz uma certa preocupação sob o ponto de vista geral, abstrato, mas também é um fato que se mostra isolado e é um fato que não se traduz em decorrência de uma atividade própria de um empresariado nesse sentido. Enfim, que eu, no meu modo de ver, com devida vendo o voto de Vossa Excelência, entendo que é perfeitamente pertinente figuras de substituição, medidas de substituição, de não aproximação, de nenhum contato, né, com as pessoas, muito embora, pelo que foi dito, e realmente parece que é 100 e poucos quilômetros de distância, mas isso não impede que se possa encontrar, evitar colocar esses impedimentos que nós normalmente colocamos, porque eu tenho alguma coisa subjacente e que veio a motivar, né? E não há repetições, não há possibilidade, pelo menos teórica e abstrata, de reiterações, de modo que eu prefiro conceder a ordem no sentido de se estabelecer substitutivos à prisão cautelar. Gilberto. Atentamente a explanação feita pelo doutor advogado e também o voto de Vossa Excelência. Eu estava aqui pensando na questão. É muito comum se colocar em sede de prisão preventiva a gravidade do delito como justificativa para a decretação da prisão preventiva. Quando nós sabemos, e os tribunais superiores e a nossa própria jurisprudência do nosso tribunal entende que a gravidade por si só, ela não autoriza a decretação da prisão preventiva. É necessário que na ação, na prática do delito, o dolo empregado extrapole aquela normatividade exigida para a configuração do tipo penal. Caso contrário, nós entenderíamos que qualquer crime de homicídio, tráfico de drogas, roubo, estupro, automaticamente seria passível de decretação de uma prisão preventiva. E nós sabemos que não podemos trabalhar com essa perspectiva. No caso concreto, apesar de ver uma certa violência praticada pelos dois elementos que estão agora figurando como pacientes, eu não posso deixar de considerar também que, como registrado, não há qualquer envolvimento deles com o mundo da criminalidade. Também não se pode desprezar que eles não estariam agindo naquela forma dos chamados Cobradores. escritórios de cobrança, né? Um nome muito charmoso para se falar extorquir, a pessoa que faz a extorsão, como estivemos naquela região recentemente, inclusive da minha relatoria, que eu mantive a prisão preventiva, diferentemente desse caso concreto, onde o próprio pretenso credor, não vamos discutir, não vamos entrar nessa seara aqui no sede de habeas corpus, onde o próprio credor comparece juntamente com o seu funcionário para obter lá as suas razões e abstraindo então de qualquer análise mais acurada sobre se configura um exercício arbitrário das próprias razões ou o crime de extorsão previsto no Código 158 do Código Penal, eu não vejo que essa ação ela extrapolou aqueles elementos constitutivos do delito. O dolo é razoável para a configuração do delito, mas a ação em si não é muito, não destoa daquilo que comumente se exige para a prática do delito. Então, levando em consideração esses aspectos e também a ficha dos pacientes que não registram qualquer antecedente criminal, eu entendo que a medida da prisão ela se apresenta como desconforme, muito gravosa para a ação penal. E de forma que eu peço vênia do outro relator, mas eu acompanho para também conceder parcialmente a ordem para substituir por cautelares diversos da prisão, estabelecendo já de plano a proibição de qualquer contato
dos pacientes com a vítima, além de outras, deixando aí ao talante do juiz de primeiro grau, além de outras que ele entender razoáveis e necessárias para o pleno exercício dessas medidas diversas que nós estamos estabelecendo, as cautelares diversas da prisão. É como eu voto, senhor presidente. Ordem concedida por maioria para substituir a prisão por medidas cautelares, ficando a cargo do juiz da causa estabelecer as mesmas e proceder à audiência, caso aceita, colocá-los em liberdade.